Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Boa noite. Hoje, dia 3 de setembro, quinta-feira, 18 horas e 1 minuto. E nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontra. Nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí algo próximo de 40, 50 minutos estudando a magistral obra O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do mestre, nosso querido irmão maior aí, né? Uma vez que é o codificador da doutrina dos Espíritos, nosso querido Allan Kardec, né? Terceira obra dele, né? Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que tem o objetivo de nos explicar a moral cristã. Esse termo moral é um termo que anda aí um pouco batido, e por incrível que pareça, muitas vezes em razão de maus religiosos. Mas a moral do Cristo é uma outra coisa, né? A moral do Cristo é uma moral que se apoia principalmente em Paulo de Tarso, quando nos diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Ao Espiritismo, tudo é permitido, tudo. Olha que maravilha de doutrina que nós seguimos, né? O cristianismo, né? Tudo é permitido, não há nada proibido para o cristianismo. A única pergunta que a gente tem que falar é: isso vai me fazer bem? Isso vai fazer bem para o outro? Isso vai fazer bem para a sociedade, para as pessoas que estão ao meu lado, né? Olha como o cristianismo realmente é uma doutrina de amor muito à frente de seus tempos, que ao invés de proibir, discriminar e ter preconceito, ele nos convida a termos juízo, né? A que tenhamos condições de raciocinar e de fazer as nossas escolhas, sempre preferencialmente respeitando o universo e as criaturas que estão ao nosso redor. Bom, antes de mais nada, vamos dando boa noite à nossa querida amiga e irmã Celina Sobral, que está conosco essa noite. Boa noite, Celina. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão conectados. Que tenhamos o abraço, a bênção do alto já para o início, o final e a continuação da nossa noite de hoje. E por falar em abraço e bênção, né, vamos já logo fazendo a nossa conexão no Wi-Fi de Nosso Senhor, que isso se faz através da oração, e nós vamos pedindo para a nossa irmã Celina fazer por nós a prece inicial e nós acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Vamos lá. Então, convido a todos a se recolherem, elevarem os seus pensamentos, esquecer problemas, preocupações e já sentir o abraço amigo do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos ser envolvidos em energias de saúde, de amor, de resolução para esclarecimento, de caminhos a seguir, de problemas a resolver. Que as nossas dores possam ser acalmadas, diminuídas, dores do corpo e do espírito. E que a espiritualidade amiga responsável pelo Evangelho na nossa TV Mundo Maior possa também estar presente usando nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, para que seja um estudo útil para todos nós, esclarecendo nossas dúvidas, colocando reflexões que venham nos ajudar em relação à evolução do nosso espírito e à nossa caminhada evolutiva. Pedimos então licença de nossa parte para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dando início aos trabalhos da noite, estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a nossa querida e amada reencarnação, né? Uma das bases da doutrina dos Espíritos. Nós vamos estudar aqui hoje os itens 16, né? Se tudo der certo, nós vamos até o 18, 16 e 17, ou melhor, vamos estudar o 16 e o 17, é um trecho curtinho, mas vocês vão ver quanta informação há nas entrelinhas desse nosso estudo da noite. E você pode e deve participar ligando para o 11 2457 50
11, né? Caso tenha alguma dúvida, preferencialmente sobre o tema dessa noite, ou quiser trazer aqui a sua contribuição para dividir conosco e com todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. É só ligar para o 11 2457 5011, que a nossa irmã Margarete está aí de coração aberto para receber a sua participação. Você também pode participar através do WhatsApp 11 99643 3827. Pode enviar mensagem de áudio ou mensagem de texto, que a Margarete passa aqui para mim e para a Celina, e nós teremos a maior alegria em registrar aqui a sua participação. Claro que não dá para falar de todas as participações, é uma quantidade enorme, graças a Deus, que nos acompanham através de todos os canais, TV aberta, TV fechada, TV satelital, site da TV, site da rádio, Facebook da TV, enfim, aplicativo da TV e da rádio. Então não dá, os WhatsApps que chegam, os telefones que chegam, então não dá para, infelizmente, citar o nominho aqui de todos os nossos irmãos e irmãs que interagem conosco, mas de qualquer forma, saibam que estão conectados ao nosso coração e à gratidão por estar nos acompanhando. Já vamos fazendo aquele convite amigo para que você compartilhe, curta e comente. Isso é uma forma de você nos auxiliar, fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Curta, compartilhe e comente. Se estiver assistindo no YouTube, é a mesma coisa. Facebook é a mesma coisa. Manda para seus amigos do WhatsApp, porque você nunca sabe quando a espiritualidade está te utilizando para fazer esta mensagem chegar até alguém que realmente precisa dessa mensagem, né? Você veja que a pessoa, quando compreende a reencarnação, né, muito dificilmente ela vai recorrer, por exemplo, ao suicídio, porque ali fica muito claro, né, de que a vida prossegue após a morte, né, e a doutrina da reencarnação, inclusive, trata com muita propriedade dos problemas que se agravam quando nós procuramos esta porta, por que não dizer uma porta criminosa, né, de um crime de nós para conosco quando nós o fazemos. Bom, vamos adiante, estudando aqui. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E você pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior. Acabou de sair o GC ali, mas já deu para todo mundo pegar o GC e fazer a sua participação, ou melhor, acessar o Facebook da TV e fazer a sua participação, caso queira, pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Vamos lá, logo dando início ao estudo dessa noite. Vamos lá no item 16. Evangelho em mãos, não tem, vai na internet, Google, digita lá Evangelho segundo o Espiritismo PDF e baixa. Não tem o Evangelho em mãos e não está conectado ainda na internet, olha, melhor e aprender a mexer nesse trem, viu? Eu não duvido que a gente chegue lá na espiritualidade e você precise de um smartphone para poder entrar. Já imaginou? E você não sabe como é que fazer? Né? É melhor a gente ter esse conhecimento. Evidente que nós estamos brincando, mas há muita informação de qualidade na internet e é bom que a nossa mente, os nossos olhos estejam abertos para essa importante ferramenta de conhecimento. Vamos lá, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, 4º capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Celina, esses dias aqui todos nós passamos falando, trazendo, né, este capítulo, ele é rico, riquíssimo, de citações, de trechos, não só do Evangelho. Ontem, por exemplo, nós falamos de Isaías, né, profeta do Velho Testamento, não só do Evangelho, mas da Bíblia como um todo, citações que deixam muito claro que os nossos irmãos judeus, eles não só criam, como eles dialogavam sobre a questão da reencarnação, que eles chamavam de ressurreição. A pergunta que eu faço para você, Celina, é a seguinte: boa parte dos nossos irmãos que já ouviram falar de espiritismo não sabem que o espiritismo é uma doutrina cristã, né? E por não saberem que o espiritismo é uma doutrina cristã, e não é a única doutrina cristã que crê na reencarnação, acabam achando que a reencarnação não tem lastro no cristianismo, né?
Daí, no meu entendimento, Celina, é cada vez mais importante esta associação que nós que estudamos a doutrina dos Espíritos precisamos fazer com Cristo, até para que as criaturas que são de outras vertentes de estudo da árvore judaico-cristã também possam buscar no próprio Jesus, né, provas incontestáveis que estão no Evangelho acerca da reencarnação. Você concorda com isso, Celina? Sim, sim, e logicamente Jesus, quando esteve no meio de nós, o propósito dele não era fazer diferença ou apontar uma religião, uma crença, uma situação de pensamento de um ou de outro, tanto que foi pregar o amor, foi juntar todos, e todos os estudos que nós fazíamos, eu não cheguei a estudar a Bíblia, nem o Velho Testamento, mas os livros de Kardec mesmo, mas aquilo ali está bem claro, todos os estudos e as entrelinhas bem claras, que não se deve se prender, não devemos nos prender a uma ou outra religiosidade, mas buscar o esclarecimento que Jesus trouxe, logicamente, através do estudo, da leitura, como você mesmo está falando e propondo o pessoal baixar em PDF ou conseguir de uma forma o livro para o estudo, para que a gente possa ir dentro de nós buscando essa transformação, né, André? Que é a necessidade para que a gente entenda que realmente a reencarnação existe, mexer com a carne, estar na carne, de novo, então, na carne, de novo. E a ressurreição que se falava na época é alguma coisa que, de repente, até por falta dos esclarecimentos que Kardec depois trouxe para a gente, ficou numa interrogação, assim, que está contra a ciência, né, André? Porque a ressurreição, ela não vai ir contra, não vai fazer com que o pó da nossa carne, do nosso corpo físico, vá se reconstituir de novo. Então, o que volta, inclusive pelos ensinamentos, pelas palavras de Jesus, é o espírito numa nova carne. E esse capítulo, super importante mesmo, como você falou, vocês estudando aí já há uns dias, né, que o reino de Deus, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, esse reino de Deus é a nossa melhora interior, é trazer o reino de Deus para nós, para sermos seres humanos melhores e termos outra forma de ver, de pensar, de seguir a nossa caminhada, né, André? Uma ocasião, Celina, eu estava numa viagem aqui no Peru, pertinho do Brasil, né? E conheci um casal de estadunidenses, né? Os dois eram professores, moravam nos Estados Unidos, estavam fazendo uma excursão aqui com um grupo de ensino médio lá no Peru, né? Para conhecer ali aquela região e toda a cultura dali. E batendo um papo com aquele casal, em algum momento do papo nós entramos na questão de crença, né? De espiritualidade, de religiosidade, e eu falei para eles do espiritismo, nunca tinham ouvido falar, né? E falei da reencarnação, eles já conheciam, já tinham ouvido, já tinham estudado sobre a reencarnação e a visão da reencarnação em uma série de doutrinas, mas o susto deles, e o susto no melhor sentido da palavra, foi quando eu disse a eles que o espiritismo é uma doutrina cristã, né? Os dois olharam um para o outro e falaram, reencarnação no cristianismo, mas isso não existe, né? E ali naquele instante eu percebi como é importante nós espíritas valorizarmos de verdade Jesus, né? Eu tenho uma crença, é uma coisa muito minha, viu, Celina, de que há um excesso de idolatria no espiritismo, né? Mas um excesso gigantesco de idolatria. A gente idolatra médium, a gente idolatra Kardec, a gente idolatra livro, a gente idolatra centro espírita, a gente idolatra expositor espírita, quando em verdade, com todo respeito, todos são santos de máscaras, todos, sem exceção nenhuma, né? Porque todos são espíritos de provas e expiações, todos. Agora, quando a gente vai a Jesus, né, a gente vê que ali há a pureza, a doutrina de amor personificada naquela criatura. Então, no meu entendimento, quando nós
tivermos condições de deixar um pouco a idolatria e de fato nos reconhecermos como cristãos, né, vai ficar um pouquinho mais facilitado a gente apresentar a reencarnação para as criaturas. Porque senão parece uma peça estranha dentro de uma religião que é muito conhecida, né? E para mim é um paradoxo, porque dentro do cristianismo a reencarnação, ela é graça. Aliás, dentro da árvore judaico-cristã, é uma quantidade enorme de citações que reconhece a reencarnação. Por isso que eu sempre faço convite, não diga que você é kardecista, diga que você é espírita, né? Diga que você segue o Cristo, né? Isso é uma postura minha, né? E eu acho que nós teremos muito a ganhar quando nós darmos andamento a isso. Não sei se você também caminha por essa linha de raciocínio, Celina. Porque dentro do espiritismo, quando a gente estuda, lê um pouquinho, precisamos saber muito, precisamos buscar muito conhecimento ainda, fica quase que impossível nós não acreditarmos na reencarnação, não é? E lógico, também as interpretações que se faz das palavras de Jesus dá grande certeza disso. E eu acho legal, André, que esse tema, esse capítulo 4 do Evangelho, está no início aqui de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é contra, né, o suicídio, combate ao suicídio, que vem justamente esclarecer essas outras formas da pessoa achar que vai tirar a sua vida no corpo físico e nada vai acontecer, vai diminuir o sofrimento, as situações vão acabar de problemas, enquanto que a vida, além de continuar, nós vamos responder pelas nossas atitudes. Então, buscando Jesus, como você falou, a gente começa a entender isso tudo. E realmente, foi Jesus que trouxe para a gente o esclarecimento, lógico, de uma forma que na época seria o que se podia entender, com certeza nós estávamos por lá também, né, nesse início de ensinamento cristão, mas que a gente precisa ir muito mais a fundo para evitar outras formas, não só de sofrimento, André, mas de permanecermos estacionados numa situação que não é mais nem cabível. Numa situação que não é mais cabível, uma vez que hoje chega tanto conhecimento a todos nós, né? Vamos dar sequência aqui no estudo da noite, né? Um dia, porém, suas palavras, ou seja, as palavras do Cristo, quando forem meditadas sem ideias pré-concebidas, reconhecerão autorizadas quanto a este ponto, bem como em relação a muitos outros, né? Aqui é interessante, são duas linhas, né? E o Espírito, ele faz... quando a gente percebe aqui a escrita, a gente percebe como ele quis dar ênfase à palavra pré-concebida, né? Que é um grande drama nosso, né, Celina? A questão do preconceito, né? E quando nós temos o preconceito, nós não aceitamos sequer conhecer um pouco mais sobre aquilo para poder deixar cair essa chaga, né? E isso em todas as áreas do pensamento e da sociedade, inclusive na religião. Então, por isso, o grande convite do Espírito de Verdade, de instrução e amor. Amai-vos e instruí-vos, né? É justamente para você buscar essa informação despido do preconceito. Quando os nossos irmãos de outras matizes religiosas, judaico-cristãs, perceberem a quantidade de razão que há na reencarnação e como esta doutrina está intrínseca ao cristianismo, nós teremos um avanço muito grande, né? Por isso que a gente sempre faz um grande convite, vamos parar com preconceito, gente, porque a gente não sabe de tudo, aliás, a gente não sabe quase de nada. Vamos aprender sobre algo, né? Até para depois a gente decidir se isso é correto ou não. Eu me lembro, Celina, há muitos anos atrás, estava conversando com uma amiga profundamente evangélica, né? E eu não lembro qual que era... Ah, não, assim, era exatamente sobre a reencarnação, né? E aí ela foi um papo besta, né? Hoje eu não teria mais esse papo. Mas ela dizia da impossibilidade da reencarnação e eu defendia a reencarnação e apresentava todos os fatos, as teses, né? Em um determinado momento, quando ela não teve mais condições de dialogar, ela falou assim, olha, vamos parar com esse papo porque o diabo está nesse carro, né?
Ou seja, havia um preconceito enorme em cima da doutrina, né? Uma amiga querida que eu não vejo há muitos anos. Tomara que ela tenha se despido desse preconceito. Mas é interessante isso, né, Celina? Esse convite que a espiritualidade nos pede que tenhamos condições de nos despir desse preconceito para a gente poder reconhecer no Cristo a reencarnação, né? Inclusive outros pontos tantos, ele chama a atenção disso. Pois é, o preconceito ainda é alguma coisa que está muito enraigada em quase todo mundo, no planeta inteiro, não estamos nem falando só no Brasil. Mas no Brasil, André, eu acredito que a maioria, não só no Brasil não, já acredita em reencarnação independente da sua religiosidade, porque a gente conversa com muitas pessoas queridas, o pessoal faz muitas perguntas para a gente, até mesmo por conta de internet, etc., e são de religiões diferentes do espiritismo. A gente vê que a abertura já está bem maior do que há um tempinho atrás. Então, que bom que as coisas estão mudando e que bom que nós temos oportunidades como essa agora de falar do espiritismo de uma forma aberta, sem muita gente, sem praticamente, né, nada nos cortando, e mesmo que tenha, sempre vai ter pessoas que não concordam conosco, com formas de pensar, e que bom que não concordam, porque vem colocar outras aberturas e a gente pode também conversar de uma forma light e sem preconceito, respeitando a visão do outro, porque a fruta não amadurece antes do tempo. Não estamos querendo dizer que só o espiritismo é verdadeiro, claro que não. Nós já até conversamos em um desses evangelhos, eu e você, André, de que provavelmente num futuro, em próximas reencarnações, vamos reencarnar em religiões diferentes do espiritismo, para podermos colocar em prática o que estamos aprendendo, independente da religiosidade, independente do local que nascermos, né? Então, quer dizer, aí começa a demonstrarmos se o preconceito ainda está reinante, imperioso em cada um de nós, na nossa mente, no nosso coração e nas nossas atitudes, ou se realmente não adiantou nada a gente estudar o Evangelho e o Espiritismo. E eu tenho para mim também, Celina, a importância de modernidade da cabeça dos dirigentes espíritas quanto a trazer para o estudo espírita, para a vivência espírita, a juventude, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, nós somos muito jovens, né, Celina, eu e você, mas nós já somos jovens há mais tempo, então nós já temos conceitos que muitas vezes são mais difíceis de serem quebrados, muitos de nós, da nossa faixa etária, né? Não necessariamente todo mundo. Agora, o jovem, quase sempre, ele tem uma facilidade maior para poder absorver o novo, né? O preconceito até existe, mas é um preconceito mais suscetível às interações, porque a juventude, ela se permite isso, né? Agora, a gente precisa atrair este jovem no linguajar do jovem, né? Esse programa, por exemplo, é um programa que ele não vai chegar no menino de 20 e poucos anos de idade, muito dificilmente, né? Porque a linguagem é diferente, a maneira como você apresenta um programa para um jovem é diferente. E por que eu estou falando isso? Porque há um temor muito grande e há histórias, ou melhor, há estudos matemáticos e geográficos que apontam que em algumas décadas, e não muitas, acho que uma década e meia, se não me engano, a Europa será um continente totalmente islamizado, né? Porque a quantidade de muçulmanos, os muçulmanos têm muito mais filhos do que os casais cristãos. O casal cristão, se não me engano, tem uma média de, na Europa, 1,2 ou 1,3 de filho por casal. Enquanto isso, os casais islâmicos têm 4, 5 filhos por casal. Ou seja, a quantidade de pessoas que vão seguir o islamismo vai ser muito grande. Eu, particularmente, acredito que quando os cristãos tiverem condições, né, de mostrar para estes jovens a proposta do cristianismo, que é absolutamente uma proposta muito parecida, a meu ver, do que a proposta do islamismo, né? Estes jovens vão quebrando o preconceito dentro das suas casas. Então, quando nós conseguimos mostrar para um jovem a doutrina da reencarnação, e essa doutrina da reencarnação dentro do cristianismo, né? E esse jovem ir mudando a sua forma de ver o mundo e agindo de forma diferente, mais proativa, mais solidária, mais fraterna, mais caritativa, os seus pais, por maior preconceito que tenham,
vão perceber que aquilo está fazendo bem para os seus filhos, né? E isso pode parecer uma bobagem, gente. Ah, então você está querendo dizer que a terra inteira precisa ser espírita? Não, nem eu, nem nenhum estudioso marromeno do espiritismo vai falar uma bobagem dessa. Mas o que a gente quer é justamente que as pessoas percebam a ciência do Cristo, a moral do Cristo e a filosofia do Cristo, tão bem explicada no Espiritismo, inclusive graças à reencarnação. É muito importante, né, Celina, trazer estes jovens, porque o preconceito deles é menor, né? E quando a gente está falando de nascer de novo, nós temos que lembrar que essa imigração que já acontece há bastante tempo no planeta, de espíritos vindo de outros lugares, até de orbes mais evoluídos, basta ver a juventude de agora, as crianças, que você conversa com uma criança de 5, de 6 anos, como se fosse já quase um adulto. Eles conversam com a gente e nos dão olé de 1000-0. Eu tenho muito contato com jovens, inclusive agora estava aqui dizendo, estou ao vivo aqui na TV, não dá para conversar, uma menininha de 7 anos está me ligando. E eu conheci essa menininha numa palestra que eu fiz, e ela ficou minha amiga. Então, quer dizer, eu estou com amigas de 7 anos, de 11 anos, de 15 anos, de 20, meus sobrinhos de 20 e pouco, meus filhos, etc. Então, quer dizer, a gente vê, André, que esse nascer de novo está trazendo espíritos que já têm um pouco mais dessa abertura para entender o que é isso tudo que você está falando, que está no Evangelho, e que, de repente, lógico, a gente precisa realmente colocar vocabulários, situações mais para puxar jovens em todas as situações, não só no espiritismo, mas para aquilo que é bom, para aquilo que é transformação para o bem. Nós precisamos fazer a nossa parte, a TV Mundo Maior precisa fazer, a Rádio Boa Nova, a FEAL no geral, e isso também estamos falando para todos que estão agora ligados conosco, que somos uma família, que estamos sempre juntos nesses estudos e nesses bate-papos. Então, a gente vendo essa mudança que já está ocorrendo, talvez fique até mais fácil essa quebra desse preconceito e essa visão que você está colocando, André, para tudo que se precisa fazer de mudança, de transformação, por conta de que o mundo está pedindo, por conta de que a gente mesmo já está exigindo de nós, situações diferentes, e eles que estão aí vindo para modificar o mundo, exigindo deles mesmos. Você joga alguma coisa numa cabeça jovem ou infantil, eles captam de uma forma diferente de quando era da minha época, ou de alguém que está ainda mais ou menos aí na metade das idades, que estão buscando conhecimentos e devem ir cada vez mais buscar, baseado no que o Evangelho fala, baseado no que Jesus deixou para a gente, e é tão atual, mesmo no dia 3 de setembro de 2020. É atualíssimo, né, Celina? Vamos agradecendo aqui alguns queridos irmãos que deixaram mensagens carinhosas ou simplesmente um boa noite pra gente aqui. O Carlos Lima de Igaraçu, a Maria Terezinha, muita luz a todos. Almerinda Melo, gratidão sempre. Amo esse momento e vocês. Ela fala de luminárias, que fica no estado de Minas Gerais. Os mineiros sempre muito presentes na nossa programação, nossa mais profunda. Gratidão a esse povo lindo. Elisete Andrade, um assunto muito oportuno. Que coisa boa que você pensa assim, Elisete. Maria do Socorro Valente, boa noite a todos, paz e bem. Maria Terezinha deixa também o seu boa noite. Ivanir Souza deixa o seu boa noite. Léa Maria também. E mais um monte de gente boa, assim como a nossa querida Iracilde Campos, é isso? Iracilde Campos, ela não diz de onde que é, mas não só ela. Cida Lima, Elisete Andrade, Jesus, nosso guia e modelo, Jesus é amor sem limites, ela é da União Espírita Paulo de Tarso, que fica em Taperoá, na Paraíba. Um grande abraço aos nossos irmãos desse lindíssimo estado brasileiro que é a Paraíba. Um abraço, Elisete, muito obrigado pela sua, por nos acompanhar aqui, a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio. E pelo WhatsApp, a Juliana mandou uma mensagem aqui, sou a Juliana de BH e tenho muito a agradecer a vocês pelos ensinamentos. Que vocês tenham uma noite abençoada a todos nós. Juliana de BH, belíssima Belo Horizonte. De Natal, a Lúcia Vasconcelos também diz, deixa aqui o seu graças a Deus, graças a Jesus, graças a FEAL. E por falar em FEAL,
né? Tá na hora da gente, já que a nossa querida levantou essa bola, né? Tá na hora da gente chutar pro gol e falar um pouco sobre o Clube Amigos da Boa Nova, este centro de obtenção de recursos para levar a mensagem de amor dos Espíritos sobre a moral do Cristo para toda a gente, né? Então, caso você possa, caso você queira, caso você tenha condições, se associe aí ao Clube Amigos da Boa Nova e você pode auxiliar mensalmente com uma quantia que esteja à sua altura, ou de vez em quando com uma contribuição espontânea, ou se não puder nenhuma coisa nem outra, você vibra bastante amor para todos nós, porque todos nós precisamos. Como é que você pode se informar sobre os benefícios e como se associar ao clube? 1124583214, e você vai falar com tanta gente boa e carinhosa que vai te dar tanto atenção e tanto mimo, que eu tenho certeza que você já vai perceber que a ligação já valeu muito a pena. 1124583214 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Você também pode se informar através do WhatsApp 11-97261-0272. Pode mandar mensagem de áudio se tiver com preguiça de digitar, não tem problema nenhum, que a equipe lá da Karen, da Simone e da Vivi vai ter a maior alegria em te atender. 11-97261-0272. Você também pode fazer a sua doação através de todos os sites da Fundação, né? Especialmente de Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, mas não só, ou no feal.colabore.org. FEAL é a sigla de Fundação Espírita André Luiz. feal.colabore.org. Vamos dando início, então, ao estudo dessa noite, agora no item 17. Vamos lá. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita do ponto de vista filosófico e das provas que resultam da observação dos fatos. Aqui nós trazemos uma informação, o Espírito nos traz uma informação muito preciosa, né, Celina? Porque a ciência, ela se apoia em empirismo, né? E empirismo é a doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado no mundo externo pelos sentidos, né? Ou seja, você coloca uma água para ferver, a 100 graus ela entra em ebulição. Todas as vezes que você colocar essa água para ferver, a 100 graus ela vai entrar em ebulição. E alguns dos conceitos espíritas, eles não são compreendidos através do empirismo atual, porque nós não temos tecnologia, por exemplo, para provar e experimentar o perispírito, ou mesmo a reencarnação. Entretanto, né, Celina, quando nós passamos em análise a observação dos fatos, aí nós podemos buscar aí um certo empirismo. Porque como é que você vai explicar que uma criança que nunca entrou numa escola de inglês, de repente tenha um inglês fluente, né? Não há uma explicação para isso. Agora, quando você passa a análise dos fatos, se essa criatura nessa infância, nessa pré-adolescência, ela não teve o ensino de língua inglesa e de repente, eu tenho um amigo, Celina, que ele aprendeu inglês fluente estudando em colégio público, nunca fez um curso de inglês. Então aquele famoso The Books on the Table, que todos nós aprendemos na escola, aquilo foi o suficiente para ele aprender o inglês. Então, por essa observação de fatos, nós podemos dizer que há um certo empirismo nisso, né, Celina? Com certeza, porque não tem outra explicação, por mais que a pessoa busque, por mais que vá lá nas entranhas, alguma coisa mais plausível do que não seja o aprendizado do espírito em encarnações pretéritas, né? Porque aquelas crianças que são exímios músicos, né, que realmente, como você falou, falam outros idiomas e têm aprendizados que não teve um professor ou alguma coisa que o facilitasse nessa existência, Deus não seria injusto a ponto de dar privilégio para um e não para o outro, de um ter mais condições, né, de inteligência que não fosse pelo seu próprio esforço, ou outras benéfices por conta de diferença. Se um pai misericordioso, justo e bom é todo amor e bondade, tem que ter uma explicação de outra forma para uma criança ser de uma forma, para o outro adulto ter facilidade para outra, e entra realmente o que você está colocando, muito bem colocado. Quer ver outra coisa interessante aqui, que a gente não consegue uma explicação racional se nós não formos a doutrina da reencarnação. Olha, por exemplo, Ben McHone, né? Não sei se esse é o nome dele, Ben
McMahon, isso, Ben McMahon, é M-C-M-A-H-O-N. É um australiano e fala chinês fluente, com perfeição, melhor dizendo, né? Mas isso nem sempre foi assim. As razões por trás do seu domínio do mandarim são bem dramáticas. Ele teve um grave acidente que o deixou uma semana em coma. Quando ele retornou, ele falava chinês fluente, né? Ou seja, como é que esse homem, de repente, acorda depois de um coma falando chinês? Se ele não teve este ensino, ou seja, há certamente, por observação dos fatos, Celina, o chinês estava nele, né? Como a ciência já desvendou, já estudou boa parte do organismo humano, né? E não descobriu ali uma gaveta onde as coisas estão armazenadas, que para mim Freud descobriu e chama de inconsciente. É natural, nós chegamos à conclusão de que este acontecimento, por algum motivo que nós não sabemos qual, esse acontecimento que se dá após um acidente, um coma, acabou fazendo retornar, né, um conhecimento que aquele espírito já tinha, uma vez que certamente deve ter vivido na China em algum momento, né? E como é legal o espiritismo, né? Porque nos dá explicação e conforto e consolo para tudo. Não é? Porque senão a gente ia pensar, nossa, mas será que está ficando doido? Será que está ficando louco? Será que está acontecendo isso e aquilo? E nós temos esclarecimentos palpáveis, até no próprio Evangelho, no Livro dos Espíritos, de situações que, se não fosse isso, esse conhecimento vindo para a gente pela misericórdia divina, a gente ia ficar com a cabeça bem complicada, né, André? Bota a cabeça complicada nisso. Como é que você vai explicar um caso como esse, né? Eu já contei aqui também, alguns bons anos atrás, uma matéria do Fantástico de uma criança que tinha um nível de autismo enorme, não tinha 12 anos, alguma coisa do tipo, não tinha chegado aos 12 anos. Ela tinha dificuldade, o autismo dela era tão grave que ela tinha dificuldade de interagir com os pais, né? E uma bela noite a mãe acordou de madrugada e estava sendo executada com maestria uma bela peça no piano. Quando foram à sala, o casal se surpreenderam ao ver aquele menino, né, que praticamente não interagia, dedilhando um piano com maestria. Se ele nunca estudou piano, esse conhecimento certamente veio de algum lugar. Ou a gente já começa a acreditar em mágica, né? Só que a mágica, a ciência já nos traz que muitas vezes aliás, na imensa maioria das vezes, como é que o Kardec chamava? Presdigitação, né? Vamos seguir aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, só ela a doutrina da reencarnação. Para onde vai? Por que está na Terra? E justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Ou seja, Celina, o espírito é claro aqui, Kardec e os espíritos superiores são claros de que a compreensão e a vivência da reencarnação é a chave que abre o conhecimento do mundo, do homem, e por consequente o seu desejo de evoluir, né? Afinal de contas, quando a ciência crer firmemente, ou melhor, mais do que crer, saber sobre a reencarnação, né, boa parte dos nossos problemas estarão resolvidos. Afinal de contas, até a preguiça vai embora, né? Poxa, sou um espírito imortal, né? Vou ter que trabalhar, não tem jeito, né? Muito legal, eu ia falar exatamente dessa parte da evolução. Como realmente cada linha do Evangelho é consolador, né, André? Porque como tem jeito para tudo, o Espiritismo mostra que para tudo tem jeito, que não existe o mármore lá para se penar no fogo do inferno e coisas do tipo. Isso abre a nossa porta de esperança, a nossa porta de coração batendo de uma forma diferente, baseado no amor, revendo, tendo a certeza de rever as pessoas que já se foram e que nós vamos reencontrar.
e que podem vir de outras formas junto conosco, né? Aquele que foi filho, vindo como pai, como esposa, como marido, etc., de uma forma tão amorosa dentro da justiça divina, que aí muda realmente a nossa visão para tudo, né, André? Porque se você começa a entender, tá doendo agora pra caramba a separação de uma pessoa querida, mas sabemos que vamos nos encontrar, sabemos que temos uma caminhada que pode, de repente, se a gente prejudicou, se prejudicou a gente, pode reverter essa situação, e que a busca disso tudo é a felicidade para os espíritos, é a evolução, são caminhadas que vão muito longe, muda toda a figura, né? Quando a gente passa a ver que a nossa encarnação, nessa existência, são tempos muito rápidos e muito pequenos em relação à eternidade, em relação ao futuro que nos espera, já bate diferente o nosso coração quando encarnados, não é, André? A gente triste por várias situações de devolver para Deus pessoas queridas, como estamos passando aí ultimamente, mas vai doer essa saudade quando a gente está aqui, porque lógico, né, estamos num corpo tão grosseiro, mas vamos abraçar de novo, vamos ver, vamos estar juntos de novo em situações diferenciadas. Então, nós temos muito que agradecer o que Kardec codificou, o que veio de ensinamento para a gente, e o que Jesus já deixou na época dele, e até, lógico, vai estar nisso, né, nesse aprendizado, nesses ensinamentos ainda, por muito tempo no nosso planeta, né? É como você falou, né, Celina, dói a partida de um ente querido. Você pode ser o espírita mais estudioso do mundo. Morre alguém muito querido seu, você vai sofrer. Dói. Ponto. Você não está tendo mais aquele contato com a pessoa, né? Só que é uma dor que passa rápido, é uma dor que vai durar o tempo que tem que durar. Que é o tempo do luto. O luto que é importante para que nós tenhamos condições de ressignificar nossa história. Nós fazíamos planos, nós caminhávamos com aquela criatura, né? Nós tínhamos projetos em comum, nós tínhamos história com aquela criatura, de repente aquela criatura vai para a espiritualidade. E naturalmente há uma falta que nos dá, né? Uma falta de nosso espaço no mundo. Nosso espaço era muito compartilhado com criaturas que partiram, filho, marido, mulher, amigo, pai, não importa, né? Agora, esta visão da reencarnação, ela faz no tempo certo a dor passar, e é tão interessante, eu não sei se isso acontece com você, Celina, é tão interessante, nos traz uma fé tão grande, uma sabedoria tão grande na vida após a morte, que às vezes eu me pego em algum momento, tipo assim, nossa, eu preciso falar com meu pai sobre algo que aconteceu comigo. Aí eu me dou conta, mas meu pai morreu, né? Mas imediatamente eu falo, mas ele continua existindo. E aí, sem precisar do telefone, eu conto a novidade pro meu pai, eu conto a novidade pro meu primo, pra minha avó, pra todo mundo, porque eu sei que eles existem, eu sei que eles continuam a sua estrada. E mais legal de tudo, e até mais emocionante, né? Eu sei que quando nós retornarmos para a espiritualidade, esses espíritos amorosos estarão lá nos aguardando, né? Quando a gente reencarna aqui, na maternidade, vai titio, vai titia, vai vovó, vai vovô, vai amigo para receber aquele filho que está chegando. Eu acho que na espiritualidade é a mesma coisa, né? Quando a gente voltar, aqueles que nos antecederam estarão na maternidade da vida imortal, nos aguardando ali de uma forma tão carinhosa. E essa visão, ela é fundamental para a gente ter paz no nosso coração e confiança de que a gente não perdeu a criatura, de que daqui a pouco nós estamos juntos, né, Celina? Com certeza. Palavras muito bem inspiradas, André, porque tem tantos e tantos corações sangrando aí ultimamente, né, por conta de realmente situações de queridos que voltaram para a pátria espiritual. Então, que a gente possa se fortalecer nesse ensinamento, nas entrelinhas do Evangelho, nessas palavras que o André acabou de trazer para a gente e que estão sempre apostos aí nos estudos do Espiritismo, para que nos fortaleça, para que nos console mesmo, mudando a nossa cabeça em relação a querer tirar a vida, em relação a querer diminuir sofrimento em busca de suicídio ou coisa do tipo, porque a realidade é bem outra. Nessas palavras desses últimos dias de estudo, está mostrando para a gente que realmente está muito clara a reencarnação e que se muitas vezes são compulsórias, muitas das vezes é uma bênção para que a gente evolua mais rápido, para que as coisas sejam feitas também já de forma diferente para o nosso espírito.
Então a gente tem muito que agradecer, né, André? A misericórdia do Pai, a oportunidade que nós temos de sermos um pouco mais felizes dentro do estudo do Espiritismo e ver a realidade realmente da imortalidade do nosso espírito por um outro foco. É isso mesmo, Celina. Olha, Celina, são 18 horas e 45 minutos. Nesse momento eu tinha que estar dando adeus, né? Dá até vontade da gente falar um pouco mais, mas como hoje eu estou aqui na 13 de maio, ou seja, eu estou na presença do Rogério, pode ser que ele parta para a violência, né? Porque uma coisa é a distância, quando simplesmente a gente estoura o horário. Aqui não, e o cabra é grande, então vamos às nossas vibrações, né? Então nós vamos pedindo a você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, que cerre os seus olhos, para que juntos possamos ceiar o pão evangélico que nos é ofertado nesse instante. Um irmão querido, irmão amigo, irmão e irmão está conosco nesse instante. Espírito de amor e de paz, que conhece a cada um de nós individualmente. Alguns chamam de mentor, outros de anjo da guarda, não importa. Um irmão. Nesse instante, cada um de nós é abraçado por um destes irmãos, por uma destas irmãs. E neste abraço, uma onda de luz invade todo o nosso organismo psicobiofísico. A cura para as nossas dores. A cura por sabermos que somos espíritos imortais. A cura física que pode ser alcançada a partir da nossa fé verdadeira. Fé de que somos filhos de um Pai soberanamente justo e bom. Irmãos mais novos, irmãos caçulas, de um irmão que é puro amor. Neste instante em que a igreja de nós espíritos, o nosso corpo, é só harmonia, nós também sentimos renovadas a nossa fé. Fé em Deus, nosso Pai, fé em Jesus, nosso Mestre, mas fé em cada um de nós. Quantas vitórias cada um de nós alcançou, quantas quedas, e em todas elas nós nos levantamos. Diante dessa certeza de que o nosso caminho é a luz, é o amor, nós rogamos a este amor, a esta luz, a este irmão, a esta irmã que está conosco nesse instante, que nos auxilie para que possamos vibrar abundância e prosperidade para o nosso ambiente de trabalho, para que aí haja a geração de emprego e renda, gerando dignidade entre as pessoas. Pedimos também a esse irmão, a esta irmã de luz que está agora conectado conosco, que cuide do hálito psíquico de nossa residência, que nossos leitos e roupas sejam saneadas e que a paz e a concórdia sejam uma constante em nossos lares, para que ali nosso corpo possa encontrar o descanso necessário e nosso espírito a convivência em família e o aprendizado que vem com isso. Jesus Divino Mestre, nesse instante nós te pedimos por um irmão ou por uma irmã que está em grande sofrimento. Quantas criaturas, Senhor, na terra nesse instante choram inconsoladas a partida de um ente querido, mas a tua presença ao lado delas, Senhor, certamente dá-lhes a certeza da continuidade da vida. Mestre amoroso, cuida deste irmão e desta irmã que se encontra em depressão, em pânico,
como a dificuldade financeira, econômica, familiar, não importa qual seja a dificuldade, Jesus está ao lado desse irmão, dessa irmã, auxiliando, amparando, cuidando mesmo. E por fim, Divino Mestre, nós te pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que atuam na área da saúde, que eles possam alcançar a luz, o conhecimento e, ombreando contigo, Senhor, Mestre, médico dos médicos, que eles possam se dedicar cada vez mais e melhor aos seus irmãos de caminhada, neste momento tão importante de aprendizado humano. E assim, Mestre, profundamente gratos pelo pão evangélico nessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus para encerrarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Celina. Muita paz e muita luz para você. Boa noite, André. Boa noite a todos os queridos que estiveram conosco. Uma noite abençoada e até a próxima. Até a próxima, você, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós retornamos amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Uma ótima noite de paz e de luz para você. Beijo no coração. Até amanhã. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.